Olá, investidores, muito bom dia. Hoje, dia 27 de outubro de 2015, eu, André, juntamente aí com quase mais de 300 conectados, a gente começa mais uma abertura de mercado. Ontem um dia de leve queda na nossa bolsa, né? O mercado abriu, foi um dia extremamente chato, né? Porque foi uma queda quase do início ao fim, mas uma queda devagarzinha, né? Os bancos puxando forte para baixo, outros ativos tentando romper topo. Mais uma vez o mercado sem unidade. E a gente sempre comenta com vocês aqui que para que a gente tenha um pouco de tendência, né, pelo menos, é preciso sempre que a gente tenha unidade, ou seja, é quando você olha para a sua grade de ativos e todos estão verdes, é certeza que o mercado tem um bom dia de tendência, né? Às vezes também a gente olha para a nossa grade de ativos e estão todos vermelhos, também é a certeza de que aquele dia tem tendência, nesse caso de baixa, né? Quando você olha para sua grade de ativos e metade está verde, metade está vermelho, significa que é um dia que não tem muita unidade. Como o setor financeiro acaba sendo muito representativo para o Ibovespa, a gente terminou negativo, né? Mas boa parte dos ativos terminaram positivos. A gente também teve queda em outras grandes blue chips, por exemplo, a Vale caiu mais uma vez, as siderúrgicas tiveram dificuldade, enfim. E outra classe de ativos aí, as empresas de energia elétrica, uma outra ação de varejo tiveram bons dias. Isso fez o mercado cair um pouquinho apenas, né? O que assusta o nosso mercado é exatamente que os mercados internacionais vêm de uma perna de alta muito forte, né? Enquanto a gente ficou aqui embaixo. Eu vou dar mais uma vez, né? A gente falta força para o nosso mercado, né? Quando a gente pega aqui o gráfico do S&P 500, a gente percebe que ele também fez fundo lá atrás, recuperou, testou fundo e fez uma bela onda de alta, né? Enquanto o Ibovespa aqui, né, vive um momento muito mais lateral, quer dizer, a gente até teve força para subir depois que viemos testar o fundo, mas a partir daqui o S&P 500, por exemplo, que é a referência mais usada, né, que é o índice mais importante que tem aí no mundo, né, veio aqui para cima enquanto a gente permaneceu aqui embaixo num processo de consolidação, perfeito? A gente fez esse desenho aqui, né, de que esse é um bom ponto de suporte, essa é uma linha de tendência há bastante tempo, né? E acho que hoje a gente já pode apagar tudo isso e traçar algo que é muito mais representativo, né, que é um indício de o que vivemos é uma grande lateralização, né? Enquanto a gente está aqui dentro dessa região, não tem muita tendência, não tem muita coisa para acontecer, não tem muito trade para fazer, não tem ganhos muito grandes, enfim, a gente tem aí um mercado completamente lateralizado. Agora, dentro dessa lateralização maior, a gente tem uma menor ainda, né? Quer dizer, é uma consolidação dentro da consolidação, que é exatamente essa que a gente vive nos últimos 10 pregões, né? A gente, vindo para o gráfico de 60 minutos, vindo para o gráfico de 60 minutos, a gente consegue enxergar isso bem, né? Então a gente até teve o rompimento na sexta-feira, mas logo depois voltou. Eu acho que a gente pode até subir aqui um pouco essa parte de cima dessa lateralização, para deixar isso aqui, só deixando de fora aqui aquela subida na sexta-feira que acabou voltando no mesmo dia aqui para dentro da lateralização. Quer dizer, a gente tem aqui um mercado completamente de lado também no gráfico de 60 minutos. Se a gente se esquecer aí da sexta-feira, onde a gente teve o mercado subindo, né, mas acabou voltando para a consolidação, perfeito? Bom, a gente amanheceu, o nosso mercado futuro amanheceu caindo um pouquinho, né? Está nesse momento caindo aí cerca de 0,5%, 0,67%, né? Então intensificando a queda, e o dólar, né, subindo um pouquinho só, né, 0,5% mais subindo, né? Aliás, vamos falar um pouco do dólar, porque da mesma forma que a gente vive uma lateralização, o dólar também vive, né? E quem gosta de operar dólar tem que ficar bem atento com essa região, que é uma região também aí sem tendência, né? Mas ficar muito esperto com essa parte aqui de cima, que é os R$ 4, porque o rompimento dessa região pode dar de novo um bom trade aí no dólar. Ficar bem atento exatamente com essa região e com
com esse rompimento, que eu acho que pode ser aí um outro ponto de compra do nosso querido dólar, tá ok? Bom, hoje também é um dia especial, pessoal. A gente vai começar aí uma série de palestras que a gente já fez há 3 anos atrás, que eu já fiz há 3 anos atrás. Eu não gosto de chamar de palestra, né? Tô preparando um link aqui para enviar para vocês, tá? Que é um curso avançado aí, que ensina não a análise técnica, mas a operar no mercado. A gente vai hoje falar um pouco sobre psicologia do mercado, de aspectos operacionais. Eu até selecionei algumas frases, né, de gente que vence no mercado, né, algumas frases que são importantes. A que eu prefiro tá lá, né, que eu gosto de falar que não importa quem fez o mar, né, o que importa é comer peixe frito, né. Muita gente se preocupa, por exemplo, se vai a 60 mil ou se vai a 30 mil, né? Não tem um monte de gente, a discussão geralmente não é essa, não, vai cair, vai para 30 mil, vai subir, vai para 60 mil, né? Eu há muito tempo me rendi ao fato que eu não sei prever o futuro, né? O que me importa é como é que eu vou ganhar dinheiro com isso sempre, né? Então, por exemplo, se a Bolsa, Bruno, for aos 38 mil pontos, eu não me importo com isso, ela pode ir a 38 mil pontos. O que me interessa é, se ela for a 38 mil pontos, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ou, se ela for a 60 mil pontos, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Então eu separei para essa primeira fase aí do nosso curso algumas frases como essa, e o que isso significa, ou algumas frases de gente que perde também, né? Eu não vou colocar stop porque sempre tomo violino, né? E aí a gente mostra algumas coisas que aconteceram com pessoas que, enfim, usaram esse tipo de lógica para operar no mercado, né? Ou uma que eu até gosto mais, né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Aí o trade começa a andar, ele zera a operação ganhando uma mixaria porque acha que dinheiro bom, ou qualquer dinheiro tem que colocar no bolso, e depois o trade anda 3, 4, 5, 10, 20 vezes o que ele imaginou. E ele acaba se sentindo derrotado num trade que teria dado certo, né? No trade que ele acertou. Então tudo isso a gente vai condensar nessa primeira palestra, e na parte de aspectos operacionais eu vou falar um pouco sobre tempo gráfico, que é uma condição realmente, ou algo que muita gente tem dificuldade de entender como funciona, né? De entender como extrair valor daquilo, né? E faz uma confusão muito grande. O diário está em alta, mas o 15 minutos está em baixa, né? Por que se eu estou olhando o diário eu não tenho que olhar 15 minutos? Ou por que se eu estou olhando 5 minutos eu não tenho que olhar o diário? Enfim, essa explicação toda a gente vai dar hoje nessa primeira fase do curso, nessa primeira aula do curso, tá? É um curso gratuito, né? Deixa eu colocar aqui, Ctrl V. E para você participar é só fazer a inscrição nesse link que eu passei, tá? educação.infomoney.com.br. Eu vou /manada, né? educação.infomoney.com.br/manada. Eu vou passar aqui para vocês. Ixi, não está entrando aqui? Tá travado? infomoney.com.br. Eu acho que está travado nessa... Bom, enfim, deixa eu mudar aqui de internet. Deixa eu tentar de novo aqui, pessoal. Vamos lá. Acho que agora entrou. Você muda a página para mim, por favor? Então tá aqui... esse é o link aqui da palestra, né? Para você se inscrever é muito simples, tá? Você vai vir aqui, bom, primeiro aqui embaixo, né, fala que dia vão acontecer os episódios, tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto e sexto. Começa no dia 27 e acaba dia 1º/12, tá? E para você fazer a inscrição é só clicar aqui em Eu Quero Me Afastar da Manada, nome, e-mail e telefone. E a gente manda imediatamente um e-mail confirmando a inscrição. Tem algumas pessoas falando que por acaso não receberam o e-mail, né? Pode ter ido para a caixa de spam ou alguma coisa desse tipo.
Mas a apresentação vai acontecer nessa página. Então, às 8 da noite é só entrar nesse link que eu acabei de enviar de novo, educação, sem tio e sem cedilha.infomoney.com.br/manada. E a transmissão vai estar aqui, algo que você vai apertar e vai abrir a transmissão, que vai começar às 8 da noite, perfeito? Então, já fica o convite para todo mundo participar. É gratuito e feito com muito carinho, né? Tem muita gente que tem um pouco de receio de tudo que é gratuito, né? Porque às vezes pode faltar qualidade. Bom, pode até não ficar do jeito que vocês imaginam, mas eu me dediquei bastante para falar o melhor curso que eu já fiz na vida, justamente porque esse curso vai ficar gravado ad eterno, aí, tomara, né, por bastante tempo. E a gente quer aí formar muitos investidores, né? O nosso mercado é desse tamanho, né? Não adianta a gente ficar só fazendo curso pago e cobrando um valor alto por ele, porque a gente não vai atrair mais investidores. Para a gente fazer o nosso mercado crescer, para o nosso mercado ganhar liquidez, enfim, a gente precisa de tempos em tempos oferecer coisas gratuitas ou mais em conta para que bastante gente possa se sentir à vontade para começar, para ver como funciona, para experimentar, perfeito? Então fica o convite para todo mundo participar dessa primeira etapa desse curso que começa hoje. Bom, vamos voltar para o gráfico, pessoal. Vamos falar um pouco aqui do Ibovespa. Aliás, só deixar aqui no gráfico do Ibovespa para falar então, para a gente ter tendência e para a gente voltar a falar do que a gente gosta aqui, que são as nossas operações que duram alguns dias, né, que a gente apelida de swing trade, né? A gente precisa ou ter rompimento dessa consolidação para cima ou ter rompimento dessa consolidação para baixo, né? Eu acho que só no momento em que a gente ou superar isso pode vir ganho bom, tá? Eu ainda acho que superando essa região, essa consolidação menor aqui, né, que é uma consolidação no gráfico de 60, a gente já começa a ter mercado se mexendo aí com mais vontade, né? Mas enquanto não tiver esse rompimento, o mercado fica meio troncho, né? Eu sempre costumo assumir um lado, né? Eu sempre falo que acho mais provável que suba, e estava falando isso e me dedicando mais à alta até que sexta-feira, na verdade, né? Porque a maioria dos ativos tinha condição de tendência de alta. Mas nesse momento eu já acho que tem 50% de chance desse negócio subir, 50% de chance desse negócio cair. E quando o mercado tem tendência, faz topos e fundos ascendentes, ou quando tem uma possibilidade bonita de onda 3, é mais fácil da gente indicar um lado, de apostar num lado, de até torcer para que seja aquele lado para você poder ganhar mais com aquelas operações que você está montando, né? Mas hoje, gráficos que estavam muito bonitos para fazer essa tal de onda 3 começam a ficar feios, né? Então parecia que parece, né, que aquela alta que o mercado estava aprontando, estava mostrando no gráfico diário, já começa a aparecer muito mais uma lateralização, onde fica impossível você planejar trades mais longos, que fica impossível você planejar tendência mais longa, que fica impossível você dizer com uma chance maior do que 50% se vai ser alta ou se vai ser baixa. Deixa eu dar um exemplo aqui no gráfico da Vale, né? Olha só como a Vale é um gráfico que até ontem estava muito bonito, né? Vamos esconder o pregão de ontem, né? A gente tinha aqui uma possibilidade de onda 3 para cima, né? Com difusor cruzado para cima. E além disso, também no gráfico de 60 minutos, a gente tinha uma espécie de ombro-cabeça-ombro, né? Ou seja, era uma onda 3 no gráfico diário, dentro de uma onda 3 no gráfico de 60, né? Tava muito bonito essa possibilidade. Só que com o pregão de ontem, né, você já percebe que, poxa vida, ela já está bem perto aqui de furar o fundo, né? Muito provavelmente vai fazer um novo fundo aí nesse gráfico diário, né, em relação a esse fundo anterior, já na abertura, né? Então já fica um gráfico onde, ao invés de você projetar a onda para cima, né, você vai começar a traçar linhas e falar, olha, isso aqui está trabalhando dentro de um triângulo, né? Não tem mais tendência, não tem mais a possibilidade mais forte de romper para cima, e sim você tem aqui uma grande consolidação.
Isso também já aconteceu com o GGBR4, né? Então a GGBR4, que tinha essa possibilidade, já começou a ficar feia, né? Aliás, já está feia, né? Já está até rompendo esse ponto, dormiu em cima aqui do ponto, que é o ponto de suporte. Então, ao invés de a gente falar da GGBR como uma possibilidade de onda 3, ela também já está mais parecida com o triângulo. Você pega a BBAS, que era uma das mais bonitas aqui para fazer onda 3 para cima, né? Você ainda não tem o difusor cruzado, talvez tenham que esperar mais um tempo aqui para ver alguma coisa realmente acontecer. Mas ela também ontem já ficou feia, mais um pouco de queda já fura esse fundo, já vai ficar complicada. Você pega Itube 4, é a mesma coisa, né? Era um gráfico que até na quinta-feira, sexta-feira, parecia que ia andar finalmente, mas aí já lateralizou, né? Também aqui a gente já consegue traçar uma linha de tendência, né? E entender que não tem, apesar de ter feito um topo mais alto aqui, né, falta força agora para o ativo, ou seja, a gente não tem mais, né, a gente não tem mais aí uma boa qualidade, né, de tendência para esses papéis que eu já falei. E esses papéis aí são os mais importantes aí para o Bovespa, né? Estão entre os mais representativos na composição do Ibovespa. Por outro lado, né, ativos como Ambev, que também são importantes, estão lá em cima e tudo mais. Né? O GPA3, que também é importante para o Ibovespa, também lá em cima, enfim. Mas mesmo esses papéis se segurando, com aqueles todos que a gente mostrou, se começar a continuar de lado, ou até mesmo começar a cair, não vai ter mais essa tendência de alta, perfeito? Então eu estou essa semana um pouco mais desanimado em relação à tendência, né? E por que eu não quero que caia? Não dá para vender e ganhar dinheiro? Dá. Inclusive um dos palestras do Se Afastando da Manada, né? A quinta palestra, fala sobre estratégias para ganhar com o mercado em queda, né? O que você pode fazer em momentos de queda do mercado. Pois bem, eu acho que para baixo não tem target, né? Eu acho que para baixo vai ser aquele cheio de dente de serra, vocês sabem o que é isso? Quando o preço vai e volta muito rapidamente, você não consegue sair das suas operações ganhando bem, né? São poucas ações que têm, neste momento, condição de tendência de queda, então se começar a cair agora, você não tem muita coisa que tem um bom gerenciamento de risco para vender, enfim. Então fica um pouco mais complicado, tá? Volto a ficar animado com o mercado acima dos 48 mil pontos. E aí, quem sabe essa animação de que, poxa, viveremos aí um bom final de ano volta, tá? Antes disso, para baixo desse valor, ou vai ficar nessa lateralização, vai vir para uma tendência de baixo, onde eu acho que não vai ser tão fácil de ganhar dinheiro, perfeito? Bom, dito isso, né, vamos começar falando aí dos papéis que vocês vão pedir. O Guará está pedindo BBAS, né, vou fazer uma análise mais fina dela. Vamos lá, BBAS, Guará, em consolidação aqui, né, nessa região entre, vamos lá, 17,15 e 16,10, tá? Se você já está posicionado, stop abaixo de 16,10, não deixa muito abaixo disso, não faz muito sentido. Se você quer entrar numa posição de compra, dá para pensar numa compra a partir do rompimento de 17,20, tá? André, dá para pensar em venda? Eu não gosto da venda, dá para pensar em venda, né? Se romper esse ponto, né? A gente tem aí uma possibilidade de queda. Opa, não é isso que eu queria, vamos lá. Uma possibilidade de queda até esses níveis aqui, né? Então você tem um alvo desse tamanho. Em compensação, né? Se você for colocar stop no papel, o stop está aqui em cima, né? O que a gente não tem é um bom gerenciamento de risco, né? O alvo é um pouco maior só do que o risco nessa operação. Então fica difícil você gerenciar risco. Então eu não vejo venda. Eu aqui prefiro, se cair, ficar de fora. E a operação que eu vejo é o rompimento desse topo acima de 17,25. Aí sim pensar aí numa subida, porque para cima, né? O topo anterior não vai ser resistência. Para cima a gente tem uma possibilidade de onda 3 e alvos maiores, né? Quem sabe nessa região aí de 20, 24, 21 e 37, perfeito? Mas os bancos sofreram muito aí nos últimos momentos, né? Vamos ver se o mercado começa a se recuperar até com a recuperação desses bancos também, tá? André, por favor, analisar o gráfico de Embraer, né? Embraer soltou o balanço hoje, tá? Então é de se imaginar que vai ter bastante volatilidade.
Eu vi hoje alguém falando que Embraer vai desabar e tal. Toma cuidado com esse tipo de consideração. Até, às vezes você pode estar falando brincando aqui para tentar assustar um ou outro, né? Mas se você for tradear esse tipo de coisa, toma muito cuidado, tá? A Embraer não está tendo prejuízo e todo mundo achava que ela ia ter lucro, né? Todo mundo sabia que ela teria prejuízo nesse trimestre, né? O que você precisa analisar não é se todo mundo achava que ia ter um lucro e não sei quanto teve prejuízo. Como é que eram as expectativas ou de que tamanho de prejuízo esperavam os analistas, né? Esses analistas que trabalham para grandes corretoras, grandes fundos de investimentos, eles passam às vezes 3 meses analisando as possibilidades, né, de balanço de 2, 3 empresas só, né? Então eles são muito focados nessas empresas e esse número absoluto de se teve prejuízo ou se teve lucro, né, geralmente não é uma grande surpresa. Geralmente os mercados já esperam isso. Precisa só ver se esse lucro ou prejuízo é maior ou menor do que os analistas esperavam, tá? Então muito cuidado com essas frases prontas de que teve prejuízo, vai cair, ou teve lucro, vai subir. Nem sempre, né, acontece dessa forma. É só lembrar a semana passada, a Vale soltou balanço no dia que é um prejuízo de 6,6 bi e naquele dia ela terminou quase 1% positiva, tá? Então, o melhor que a gente faz, né, com um dia de balanço é olhar para o gráfico para ver quais são as possibilidades, né? O gráfico te mostra exatamente o que a maioria do mercado pensou sobre o ativo, né? Antes de ter a abertura dela, o que eu posso te falar é que ela rompeu uma resistência muito importante, né? Ela passou aqui mais de 6 meses andando de lado, rompeu essa resistência, abriu muito bem na sexta-feira, acabou voltando assim como todo o mercado. Ontem também voltou bastante à espera do balanço. Esse é um bom ponto de suporte. Se a partir daqui ela voltar a subir, a gente acredita que dá outra compra nela e para vir testar aqui, sei lá, os R$ 30, né? Rompimento de topo histórico. E se ela cair abaixo disso, vai voltar para a consolidação, o que é uma coisa extremamente ruim. A gente tomara que isso não aconteça, né? Porque na consolidação fica tudo nebuloso, né? Tudo esquisito, tudo difícil de ser administrado e de ser tradeado, tá ok? Vamos lá, o próximo pedido é do Milk. Crote 3 tem notícia. Bom, de notícia eu não entendo muito, né? O meu negócio é gráfico, né? Vamos lá falar do gráfico então. Croton é mais uma das ações, né, que tiveram bom desempenho nos últimos momentos, né? Ela fez o novo fundo aqui nesse ponto e fez uma onda forte de alta, superando esses topos anteriores, né? Isso quando acontece, muito provavelmente é início de onda 1. Só que depois de uma onda 1, geralmente vem uma onda 3, né? Que é impossível a gente dizer com certeza qual vai ser o tamanho dessa onda, né? A gente simplesmente precisa deixar ela acontecer. E depois que acontece a onda 3, a onda 2, né? Vem a onda 3, tá ok? Então se a Croton em algum momento parar de cair e começar a repicar, eu não sei se vai ser aqui ou se vai ser aqui, ou se até mesmo vai ser um pouco mais para baixo, a gente tem que ficar bem atento para começar a pensar em compra nela nesses pontos aí em que ela começar a repicar, tá? Seria interessante que quando isso acontecesse a gente tivesse a mesma configuração que tem aqui, difusor com a linha vermelha em cima da linha laranja, em cima da linha preta. É isso que vai puxar aí Croton para cima, tá ok? Vamos lá. André, por favor, analisar BVMF3 para compra. Então, eu acho que BMF3 ela tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o rompimento dessa linha de tendência que aconteceu na semana passada, né? Então, ótimo, cheque, né? Já está ok. Agora ela tinha nessa região de R$ 12 um topo importante, ela também rompeu, cheque, ok. Tá livre, leve, solta para subir, tá? Primeira dificuldade de BVMF é essa região aqui de 12,70, é o topo anterior dela. Tomara que o mercado se suporte aí, consiga subir justamente para ela ganhar força. Eu quero ver ela visitando essa região. E aí, se romper isso, tem outras regiões de resistência, aqui perto dos 13,70, 13,80, você tem mais aí uma dificuldade para o papel, tá? Mas vamos viver um dia de cada vez. Primeira resistência do ativo, a região de 12,70. Ela não pode perder força e voltar para essa região de R$ 12, que aí fica ruim, tá ok? Vamos lá, quem vai derrubar o mercado são os bancos com resultados que irão sair. Pedcova, acho que a gente já conversou sobre isso na sala, né?
E eu acho que o mercado inteiro já sabe que o balanço dos bancos vão ser ruim, né? Por isso que os bancos estão caindo o trimestre inteiro. Mais uma vez, essa coisa, a não ser que venha muito pior do que o mercado espera, né? Essa coisa do balanço, ela é sempre precificada antes de sair o balanço. No dia que sai o balanço, muito provavelmente, né, aquilo que a gente já conversou, né, o índice de dívidas não pagas deve crescer, né, de calote, né, deve crescer, e os bancos vão ter um balanço, provavelmente vão ter lucro, né, sempre tem, mas um lucro menor do que nos trimestres anteriores. Mas o que a gente precisa observar não é se esse balanço vai ser bom ou ruim, ou se vai ter um lucro maior ou menor, é o que esperam os analistas, né? Então acho que com certeza, se vier pior do que os analistas esperam, o mercado vai sofrer, porque os bancos representam aí uma parcela importante do índice Bovespa, né? Mas que os balanços dos bancos vão ser ruins, isso o mercado todo já sabe, é por isso que eles estão caindo nos últimos 3 meses, né? Vamos ter que ver só quão ruim vão vir esses balanços, né? Vamos lá, o Coxinha pedindo para a gente analisar a Vale 5, e a Vale 5 é aquilo que eu falei, estava muito bonita até ontem, com essa queda de ontem aqui, perto de furar esse fundo aqui de 12,25, a gente perde a vontade de, pelo menos, acreditar nessa tendência forte que Vale poderia ter, e aí parece muito mais um mercado em consolidação, onde é possível traçar essa linha de tendência de alta e essa linha de resistência, enquanto estiver nesse miolo, não tem muita coisa a fazer aqui com Vale 5, tá ok? Ciana pedindo Eco-Rodovias. Pois é, Eco-Rodovias é um dos gráficos mais bonitos que tinha no Ibovespa até ontem, né? Eu adoro essa condição, né? Rompendo linha de tendência, difusor cruzado para cima. Eu estava louco para comprá-la, né? No estudo de domingo eu falei exatamente que se ela ultrapassasse os R$ 7, a gente precisava comprar ela de qualquer jeito, né? Mas ontem ela perdeu força, fechou aqui embaixo, então ficou aí numa condição novamente ruim, né? Daria até para pensar numa venda. Essa aqui tem até target para vender, assim como o BTOW, né? Tem até target para cair para vender, mas eu prefiro apostar nessas aqui se o mercado subir. Para baixo tem outras, né? Como por exemplo uma que a gente vendeu ontem, que é a LPL4, né? No rompimento acho que de 10,10 ou 10,14, alguma coisa desse tipo. Eu acho que para baixo tem outras mais interessantes. Então Eco-Rodovias eu não quero vender. Se ela voltar a subir e superar o 7, aí sim eu acho ela interessante, tá? Ah, bicudo, se todo mundo se afastar da manada, a manada não passa a ser quem se afastou dela. Todo mundo não vai se afastar da manada, bicudo. Pode ter certeza disso, né? Até porque isso é contraintuitivo, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho tido vários eventos aí nos finais de semana, só para você entender, nas últimas 3 semanas eu tive 3 casamentos diferentes para ir. Meu irmão e 2 amigos se casaram, né? Mas fora isso, a gente tem aí pelo menos 2 jantares aí por semana com amigos, com jantar de negócio e tudo mais. Então em toda mesa que eu sento, só se fala numa coisa, que é a crise. E como todo mundo está sofrendo por conta da crise, como está todo mundo passando dificuldade por conta da crise. Tem sempre alguém falando que não sei quem foi mandado embora e que fez isso e que não sei o que, e que desmarcou viagem, e que não vai comprar não sei o que, e que deixou de comprar um imóvel, que deixou de comprar carro e tudo mais, né? Esses dias, num desses casamentos, a gente sentou para conversar e a gente ficou falando sobre oportunidade que o momento traz para a gente, né? Então a gente estava conversando, poxa vida, como tá bom para a gente comprar um imóvel, né? Antigamente a gente chegava nesses feirões de imóveis, né, dessas grandes construtoras, e falava, quanto que é esse apartamento aí? Ah, é 1 milhão. E se eu pagar à vista, você faz por quanto? 1 milhão. Eu não te dou 1 centavo de desconto. Mas faz o seguinte, se você pagar à vista, eu faço uma churrasqueira para você. Era mais ou menos assim que funcionava até 3 anos atrás, né? Eu sou engenheiro civil, sempre construí muitos imóveis no meu início de carreira e tudo mais, e até hoje gosto muito disso. Então eu sempre vou visitar esses estandes procurando oportunidade, né? E a gente estava comentando que hoje você chega no imóvel já pronto, não implanta como era antigamente. E aí você pergunta, quanto que custa esse imóvel? Ah, custa 1 milhão. Eu pago 600 à vista. Fechado, tá tudo certo. Ou seja, a crise criou uma oportunidade, né, de quem se manteve capitalizado comprar um imóvel, às vezes, pela metade do preço, né?
Só que toda a manada só fala da crise. Os que falam de oportunidades criadas pela crise são poucos, né? E por mais que você transmita isso e fale sobre isso com as pessoas que estão próximas, você nunca vai conseguir fazê-las afastar da manada, né? Até porque elas foram criadas e educadas para seguir a manada, né? Os nossos pais, provavelmente a maioria dos nossos pais, não falou pra gente, meu filho, ouse, empreenda. Provavelmente os nossos pais falaram, assim como o meu falou pra mim, você tem que ser bom na escola, tirar boas notas, fazer uma boa faculdade, arrumar um emprego e dessa forma você tem que levar até o final da vida torcendo para nunca ser mandado embora, né? É assim que a manada é educada e é assim que a maioria age, né? É difícil encontrar alguém que tente ousar e fazer uma história de vida diferente disso, né? Seja empreendendo ou seja investindo, né? Mas a gente não pode nunca deixar de falar sobre isso, né? Porque talvez esse seja o meu papel. Eu hoje colho o fruto de ter em algum momento me afastado dessa manada, tá certo? Felizmente eu vivo uma condição financeira muito melhor do que eu viveria se tivesse ficado como engenheiro. E eu acho que eu preciso falar exatamente dessa possibilidade de fazer algo diferente para todo mundo, porque, enfim, para mim deu muito certo, para as pessoas que vieram comigo e me seguiram, e estiveram ao meu lado nessa caminhada também deu muito certo. E eu acho que a gente precisa falar isso para o máximo de pessoas possíveis. Agora, a gente nunca vai conseguir fazer todo mundo se afastar da manada. A manada, ela é educada, desde que nasce, ela é educada simplesmente para seguir, nunca para usar, né? Infelizmente, né? Vamos lá. O Adriano está perguntando de Ciel 3. Vamos lá falar sobre Ciel 3. É um ativo também muito interessante, ainda interessante para compra, tá? É um ativo que está se mantendo bem, mesmo nesse momento de mercado mais difícil. Tem uma dificuldade aqui nessa região de 39,70, 39,75. Acima disso, dá para pensar tranquilamente em compra, né? E acho aí que dá para pensar num stop abaixo aí ou de 37,54 para quem opera gráfico diário, ou até mesmo abaixo de 38,20 para quem opera o gráfico de 60 minutos, tá ok? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. André, na semana passada aqui na Bolsa Americana, na semana que vem vai acontecer uma coisa muito chata, né? A Bolsa Americana vai acabar o horário de inverno deles lá, né? E ela vai passar a abrir a 1 hora mais tarde, ou seja, a gente vai abrir às 10 da manhã e a Bolsa Americana vai abrir a 12h30, né? Então aquele gap que era de meia hora até um pouco tempo atrás, agora vai ser de 2h30. Então a gente abre, fica meio sem tendência até 12h30 e a coisa começa a fluir a partir da 12h30. Mas o que é pior é exatamente quando a gente fecha, né, o mercado americano ainda vai ficar aberto por mais 2 horas. Então vai ter muito gap entre o fechamento de um dia e a abertura do outro, né? Eu me lembro de 2008 que às vezes a nossa bolsa fechava e o mercado americano subia 5% ou caía 5% e a nossa bolsa fechada. E o aftermarket passou a ser um lugar onde a gente trabalhava, né? O aftermarket hoje a gente nem olha, né? Ninguém nem sabe que horário que funciona o aftermarket mais. Mas naquela época, poxa vida, quantas vezes a gente não fez operações ou montou ou desmontou operações no aftermarket justamente porque você tinha uma grande volatilidade. Então esse é um momento que a gente vai ter mais gaps do que normalmente tem, tá? Porque as 2 últimas horas as ADRs vão estar abertas lá fora, negociando e com volatilidade, porque é fechamento de pregão, geralmente uma hora que tem volatilidade, e a gente está aqui, vai estar fechado. Mas não tem o que fazer, é torcer para acabar logo esse horário de inverno, de hora de verão nosso, e iniciar de novo o horário de inverno nos Estados Unidos, tá ok? O Helder, você está pedindo para olhar o petróleo Brent. Cara, eu não tenho gráfico de petróleo, também não, eu só olho o valor que caiu, se subiu, né? Mas eu acho que esse gráfico aí só precisa ser analisado para quem opera petróleo, né? Eu não sei se foi o seu caso, peço desculpas, mas não tem esse gráfico aqui, né? Mas não serve de referência para a nossa bolsa, né? Aí é mais fácil se você vai operar
empresas que mexem com isso, olhar o gráfico da própria empresa, né? Esse é muito mais importante, né? Mas eu não tenho o gráfico do petróleo aqui, né? Esses gráficos só tem na Bloomberg. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Tem um pedido aí do André de BBDC4, André. Esse é um dos poucos ativos que eu acho que tem um bom gerenciamento de risco para venda, tá? Eu não gosto mais da compra dele. Ele perdendo essa região de 20,75, você tem uma boa oportunidade aqui de fazer uma venda. É um ativo que não tem suportes anteriores, então você consegue pensar num alvo grande e para essa venda você teria um stop acima de 22,40, tá? Diferente um pouco de YouTube, que ainda é um processo que aí não dá para olhar e falar em venda, você tem suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui. E aqui seria muito mais interessante vê-la subir novamente e superar essa região de 27,80, 27,85, tá? Isso aqui deixa a coisa mais animada para YouTube, enquanto ela estiver dentro dessa região aqui até essa linha, né? E abaixo disso não tem muito o que fazer com ela, tá? CTIP 3. Bom, é outro gráfico bonito, né, Araman? É um gráfico que ele vem subindo devagarzinho, fazendo ondas curtas, mas sempre subindo. Na minha opinião, é muito bonita a partir de 35,07. O único problema é que ela tem um alvo limitado aqui, né? Aqui em 36,18 já tem uma forte resistência e a coisa já fica mais difícil de ser ultrapassada, né? Ela tem aí já 2 toques nessa região, tá? Então, se for tentar essa compra para cima dos 35, tem que ser um stop bem curto, talvez um stop aí de 60 minutos, quem sabe a mínima aí de sexta e de ontem, que foi por volta de 34,14, para poder valer a pena, para ter um bom gerenciamento de risco, perfeito? Bom, pessoal, eu vou parar por agora, vou lá para a Arena do Investidor, a gente está lá durante todo o pregão para atender vocês, para quem tiver dúvidas, para quem quiser falar sobre mercado, para quem quiser fazer operações. Hoje o Danilo Zanini, analista que estava de férias, está de volta, então eu vou ficar mais concentrado em operações de swing trade, em falar para o investidor iniciante, para quem quer aprender, dar os primeiros passos no investimento, não só no mercado de ações, mas em qualquer investimento, né? E ele vai estar lá fazendo as operações day trade, e o Kleber e o Danilo e o Alisson nas operações de tape reading. Então hoje o time está completo, convido todo mundo a participar. É só não entrar no site. Deixa eu mostrar aqui para você como é que você faz para participar da Arena do Investidor. Entra no site da XP, xpi.com.br. Aqui você vem em Educação, Arena do Investidor. Aqui, acesse a sala dos analistas e professores. Depois é só colocar seu nome, né? Então você colocou seu nome aqui e clicou em login, você vai abrir a plataforma, é uma plataforma chamada Blackboard, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, e lá estão todas as salas. A gente tem sala, como eu falei, que fala de investimentos para iniciantes, que é onde eu fico, sala de day trade, sala de swing trade, que é também onde eu dou lá meus pitacos. A gente tem sala de tape reading, tanto para o índice quanto para o dólar, e temos 2 salas lá onde ficam todas as operações que a gente vai fazer, né? Eu prezo muito pela credibilidade, que é uma coisa que eu acho importante para todo mundo, né? E todas as operações que eu vou iniciar, ou que eu iniciei, que estão em andamento, eu sempre quero que todo mundo saiba quais são os pontos, justamente para que as pessoas possam se aproveitar daquelas condições, né? De repente comprar junto, vender junto, ou observar se ao longo do tempo eu estou ganhando ou se eu estou perdendo dinheiro, né? A sala é essa aqui, tá, pessoal? Ela já está aí com 650 pessoas online. A sala principal é essa sala onde eu fico, tá? A sala do pregão ao vivo é onde o Danilo fica, provavelmente ele já está online, né? Já fazendo as operações dele, por enquanto aqui falando do milho, né? Mas ele está lá sempre falando de operações day trade. A sala 3 é a sala de tape reading, com foco em dólar, tá lá o Alisson operando só e somente só o dólar, tá? E fazendo operações baseadas em fluxo. A sala 4 está o Kleber Rocha, que também é tape reading, só que baseado em índice. E a sala 5 e 6 são salas onde a gente controla as nossas operações, mostra para vocês se está dando certo, se está dando errado, quanto está ganhando, quanto está perdendo, enfim. Fica todo mundo convidado para participar. É aberto, você pode nem ser cliente XP e ainda assim participar. Então aguardo todo mundo lá, e às 8 da noite tem a primeira palestra da série Se Afastando da Manada. Não perca, tá? Foi feita com muito carinho. Deixo para todos um grande abraço. Daqui a pouco o Celson e o Gustavo estão aí para fazer a reunião matinal. Um abraço e até lá, gente. Até a próxima. Tchau!